Olá, amigos. Quinta-feira, dia 21 de novembro, chegamos aí na leitura 1151, 1151 dias consecutivos, transmitindo a você a leitura do guia do estudo da Palavra de Deus, uma inspiração menor para guiá-lo para inspiração maior, que são as Sagradas Letras, a Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática. O título de hoje, vocês são daqui de baixo. Estamos na lição número 8, discorrendo no quarto e último trimestre do ano sobre temas do Evangelho de João. Em nosso estudo de João até agora, vimos que o apóstolo mostra como Jesus é, de fato, o Messias prometido, a grande esperança pela qual o povo judeu ansiava. No entanto, muitos líderes religiosos eram os maiores inimigos de Jesus. Por quê? Bom, justamente porque eles eram religiosos, legalistas, com suas enormes listas de regras, onde as regras são fortes, os relacionamentos são fracos, Princípio sim, Princípio sim, legalismo não. Leitura de João, capítulo 8, verso 12 ao verso 30, que pede para que a gente venha resumir a interação entre Jesus e os líderes. Quais textos bíblicos ajudam a explicar por que muitas pessoas o rejeitaram? Bom, aqui o texto todo vai falar sobre isso, Por que os líderes os rejeitaram, Sobre o diálogo de Jesus e os líderes religiosos. Jesus disse que aqueles homens não conheciam a ele nem o Pai. Eles deveriam conhecer ambos, mas enganavam a si mesmos. Estavam tão envolvidos em suas tradições e filosofias que, mesmo tendo Jesus diante deles, fazendo tudo o que fez e dizendo o que disse, e trazendo revelações poderosas do Pai, ainda assim o rejeitaram. Em segundo lugar, Jesus disse: vocês são daqui de baixo. Em outras palavras, por mais religiosos que fossem, eles não eram espirituais e piedosos. Lembra aquela velha máxima que eu tenho falado? Precisamos conhecer o Senhor da letra, não apenas a letra, Tinham aparência de piedade, 2 Timóteo capítulo 3 fala sobre isso, mas não passava disso, era apenas aparência, Tinham piedade exterior, mas internamente eram incrédulos. Ou seja, como disse um irmão na escola sabatina, eles eram convencidos e não verdadeiramente convertidos. E como encontramos isso hoje, infelizmente, Isso não era novidade. Deus havia dito que os israelitas o honravam apenas com a sua boca e com os seus lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Está lá em Isaías 29:13. E o que é diferente hoje? Meu Deus, vem com a tua graça, Senhor. Essa ideia foi repetida por Jesus séculos mais tarde, quando disse: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Marcos capítulo 7, verso 7. E como que Jesus vai vir com a graça dele sobre as nossas vidas, amados? Ele derramou na cruz do Calvário, mas a única maneira é através de arrependimento e conversão. Então ganhamos uma dose de fé para ativar a graça. Ela não está assim solta por aí, onde nós podemos fazer o que nós queremos, inclusive honrá-lo apenas com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe de Deus. Não é assim. Os ensinos e mandamentos humanos daqueles líderes religiosos eram deste mundo, ao contrário de Jesus, que afirmou que não era deste mundo. Já era bastante ruim que estivesse enganando a si mesmo, mas a tragédia era agravada porque também desencaminhava outras pessoas. Isso é terrível. Isso é terrível. Embora, curiosamente, João tenha escrito que, como resultado da conversa descrita nesses versículos, muitos creram em Jesus. Bom, creram em Jesus por causa de Jesus e não por causa deles, Assim, apesar da má liderança, muitos judeus conseguiram se livrar da influência deles e ver por si próprios quem era Jesus. Louvado seja Deus!
Que lições você tira do diálogo de Jesus com os líderes religiosos? Como podemos ser de cima e não de baixo? E como saber a diferença entre ambos? Bom, amados, eu respondi assim, tendo o discernimento que a liderança pode ser referência, mas modelo é só Jesus. Tenho falado sobre isso. Olhe para a Bíblia e para a liderança. Será fácil distinguir quem é de baixo e quem é de cima. Você olha para a liderança e olha para a Bíblia. Você olha para a Bíblia e olha para a liderança. Então você vai entender como a liderança está enxergando, se é que está enxergando. Então, até um determinado ponto você consegue ir, né? Através aí da liderança como referência. Mas vai chegar um certo ponto que você vai olhar para a Bíblia e não condiz. E eu não estou aqui generalizando, por favor. Não estou dizendo que toda liderança é má, mas um alerta para que possamos estar atentos a esse respeito. E como discernir? A pergunta é essa: como discernir quem é de baixo e quem é de cima? Somente olhando para a Bíblia. Somente olhando para a Bíblia, olhando para a Bíblia, olhando para a liderança, olhando para a Bíblia, olhando para a liderança, e vai chegar um ponto que você, esse realmente segue o modelo que é Cristo. Ou pode chegar a um ponto então que eu espera aí, não dá? Até esse ponto dá para olhar. Daqui para frente não, vou focar em Jesus. É a única maneira de nós não nos decepcionarmos. Amém, amados, louvado seja Deus. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque podemos ouvir o canto dos pássaros. Tantas pessoas não têm esse privilégio. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. Assim como nós perdoamos, Senhor, aqueles que nos ofendem, Senhor, aqueles que se levantam contra nós, porque Tu nos perdoaste, nós perdoamos. Nós fomos perdoados não porque temos mérito, nós perdoamos não pelo mérito de quem nos ofendeu, nós não somos perdoados nem pelos nossos méritos, mas pelos Teus méritos na cruz, Senhor. Obrigado pela Tua graça derramada e por nos ensinar como tocá-la, Senhor. Pai, eu coloco essa pessoa que está junto comigo aqui, diante de Ti, aos Teus pés, pedindo que a toque, Senhor, que a restaure da planta dos pés até o fio de cabelo, o último fio de cabelo de sua cabeça, para que o Teu nome seja honrado. Temos um amigo ainda, Senhor, internado, Luiz Klein, precisando do Teu toque, precisando do Teu milagre, porque essa situação, Senhor, só Tu podes resolver. Mas nós batemos a Tua porta porque nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aos nossos amiguinhos.